Glória a Deus, Senhor. Jesus, Ele é bom. O Senhor Jesus, Ele é fiel, querido. Meditamos mais uma vez na Palavra de Deus, com um texto abençoado, com um tema abençoado, a falar de oração, querido. A oração, a comunhão com Deus é algo ímpar em nossas vidas. E oração, o que é oração? Oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. A oração, querido. A oração é um meio de comunhão com Deus. Privilegiado é o homem que vive em comunhão com o Senhor. Privilegiado é o homem que mantém a sua vida de oração, querido. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando o homem começa a orar, quando o homem começa a cultivar, começa a buscar, ele cria um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. A oração, ela faz toda diferença na vida do servo ou da serva do Senhor Jesus, querido. A oração, ela é a diferença na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus, querido. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler um texto abençoado da Palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, texto muito conhecido, Efésios capítulo 6, e o verso 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repito, querido, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, quando nós perseveramos em oração, quando nós se policiamos, andamos em atalaia, orando, buscando ao Senhor, porque aquele que busca a Deus em oração, querido, chega um período que vai encontrar. Pedir e dai-se-vos-á. Quando a gente busca, quando a gente está clamando em oração, mantendo-se em oração, os homens da Bíblia, como Abraão, ensinavam isso. Abraão foi um homem que tinha uma comunhão ímpar com o Senhor. Vivia períodos de oração, andava falando com Deus, caminhando com Deus, andando, falando, ouvindo. Tinha os momentos, tinha um certo homem, ele falava que quando estava deitando para ir dormir, era o momento que ele estava orando, antes de dormir. Quando ele estava se alimentando, ele estava meditando com o Pai. Ele tinha o tempo reservado sempre para estar orando, não só de joelho,
mas no seu caminhar, pensando diretamente com Deus e a mente ocupada com o Senhor, porque o Senhor, Deus, ele fica fito no homem e o homem fito nele com comunhão ímpar, querido, faz toda a diferença. Quando o homem orando em todo tempo, orai sem cessar. Quando o homem começa a orar, quando o homem começa a buscar a presença de Deus, querido, ele fica com a comunhão ímpar, porque a oração é um meio de comunicação. Se o ser humano bem soubesse, a oração ela pode mover. Se você ter fé, se você crer. O texto da Bíblia Sagrada nos ensina quando o homem de Deus, o profeta do Senhor, conhecido como Elias, quando orava, subiu um lugarzinho, ficou ali, começou a orar, botou a sua face no pó e chamava o seu servo: vai lá, sobe no monte, sobe lá para ver se vem a chuva. E o servo ia e voltava, aí voltava, aí voltava. Querida, a oração faz toda a diferença. A comunhão com Deus, andar com o Senhor, viver na presença do Senhor, meditar. Querida, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando você começa a orar, a oração com súplica no Espírito e vigiando. Querido, o Espírito do Senhor é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos ajuda a orar, querido. Convide-o, chame-o, clame-o, peça para que Ele te desperte, para que você venha orar, para que você venha queimar aquilo que não vem do agrado de Deus. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos ter um período de oração com Deus, querido. Conheço um texto do grande homem de Deus, reverendo Heng Shu, ou lembro um certo documentário dele. Os homens perguntavam como ele conseguia administrar uma igreja que tinha para mais de 1 milhão de membros, querido. É forte demais. De repente, ele no meio da entrevista, conversando com um homem, ele falava, mostrava as repartições das igrejas, muitos homens e mulheres orando por ele, pelo ministério. E ele dizia também que passava 5 horas de joelho por dia. E dizia, estou um pouco triste porque meu joelho hoje dói. Eu não consigo mais passar esse período. Eu passo apenas 3 horas por dia de oração, querido. A comunhão deste homem com Deus, a comunhão ímpar. Homens como Martim Lutero, que passava todos os dias 3 horas em oração. Homens como o Reverendo Moore, homens como Wesley, homens que passaram, Jonathan Edwards, homens que viveram a vida de oração, de comunhão com Deus, querido. Podemos, porque a oração, ela nos protege. A oração nos ajuda a manter a firmeza em Cristo. Quanto mais oração, quando eu falo de proteção, porque o Senhor Deus nos ajuda e a gente fica mais firme em Cristo, o nosso Senhor Jesus, querido. O alvo da oração é Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, o verso 17, que Abraão orava. E na sua oração pessoas foram curadas. A Bíblia diz, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua
mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Abraão orou a Deus, querido. Temos que orar a Deus no nome de Jesus, convidando o Espírito Santo do Senhor para que Ele possa te ajudar, porque Ele sabe o que você vai pedir. Mas o Senhor se agrada quando você conta a sua história para Ele. Não devemos orar para Buda, não, querido. Ele não tem poder. O único que tem poder de libertar, de salvar, de curar, de responder uma súplica com uma petição sua é o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O único que nos ajuda a orar é o Espírito Santo de Deus, que leva a oração até o Pai. Temos que orar a Deus, querido. Orar, o alvo da nossa oração é Deus, não é outro. É Deus. A oração deve, olha como é forte, querido, expressar um coração contrito e quebrantado. A oração deve expressar um coração contrito e quebrantado, querido. Coração quebrantado faz o eterno se levantar do trono. Um coração aquebrantado, muitas das vezes pelas lutas do dia a dia, muitas das vezes pelo caminho de sofrimento. Querido, quando a pessoa se alegra, está com o coração alegre, saltitando, crendo que o Senhor, Ele é fiel, Ele pode mudar, operar, e o coração aquebrantado, em sinceridade diante do Altíssimo, querido, Ele se levanta do trono, por causa da sua sinceridade, por causa do seu clamor. Por isso que a oração de um homem, de uma mulher, a oração de um justo, com o coração aquebrantado, contrito, Deus, Ele responde, querido. O Senhor, Ele responde. A Bíblia diz em Salmos 34, o verso 17, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouvem e os livra de todas as suas angústias. Os justos clamam e o Senhor os ouve, querido. Um homem que anda em retidão diante de Deus, o homem que anda fazendo a vontade de Deus, o justo, querido, quando nós se policiamos lutando, porque o ser humano ele tem suas restrições, mas aquele que está em Cristo mesmo vacilante, pedindo perdão e com o coração aquebrantado, lutando nessa terra que não é fácil, o Senhor, Ele responde a oração do justo, Ele ouve, Ele não deixa a tua oração cair por terra, Ele não deixa a sua oração passar, não, querido, Ele ouve, porque também nada há acima dele. Quando chega, querido, até o trono da graça, o seu clamor, a sua petição de Deus, Ele está ouvindo, Ele se agrada. Quando um servo ou uma serva do Senhor começa a clamar, começa a adorar com o coração aquebrantado. A Bíblia diz aqui, a Bíblia nos ensina aqui, perto está o Senhor, versículo 18, querido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salva aqueles que estão passando por momentos tristes, difíceis, cabisbaixo, não acreditando muitas das vezes mais no que o Senhor Deus pode operar o milagre. Quantas histórias, quantas pessoas disseram que naquele momento que estava tão difícil, um coração contrito, quebrantado, houve
a resposta de Deus. Deus, Ele é a sua resposta, querido. O Senhor, Ele se agrada. Quando você começa a orar, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha a sua comunhão com Deus, querido. Paulo passava períodos de oração, Pedro, todos. E Jesus, quando veio, nos ensinava a orar. Jesus sempre nos ensinava a orar, porque a oração, ela faz toda a diferença, querido. Devemos orar por todos os homens e pelas autoridades. Sabemos que se encontram no nosso país muitas coisas errantes, erradas, mas existia também um período até de Paulo, e Paulo dizia para nós orarmos pelos homens de eminência. E no período que Paulo dizia quem era o imperador era Nero, terrível. Nero tacava pinche no corpo da pessoa, passava pinche, isso, aquilo, e tacava fogo nas pessoas, querido. Um homem que incendiou Roma e colocou a culpa no povo de Deus. Era um lunático. E mesmo assim, Paulo dizia para nós, ou para eles no período, orar pelos homens de eminência, homens de governo, homens que eram líderes e lideradas, homens que tinham domínio sobre a terra, querido, porque as leis eram com ele e fazia. E para que o homem pudesse ter até um conforto, um sossego, tinha que orar para que Deus viesse a quebrantar o coração deste líder. Querido, pense, homem de Deus, Paulo, sabendo que temos que orar por todos os homens, querido, e pelos homens de eminência. Imagine nós orarmos por Nero. Pense nós orarmos por Mussolini, por Stalin, Hitler, homens que vieram na terra e fizeram o que fizeram. Orarmos pela nossa nação, pela liderança de nossa nação. Bem sabemos que está acontecendo muitas coisas, mas temos que orar para que Deus venha abençoar a nação, para que este homem que está no poder ou na liderança venha entender que foi Deus que o colocou lá e que o Senhor Deus venha quebrantar, que venha tomar a direção, que eles venham entender, para que o homem que está na liderança venha ser justo, para que o povo não venha perecer. Isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 e o 2, admoestamos, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, querido. Devemos orar para que nós possamos ter uma vida sossegada. Devemos pedir a Deus, Senhor, o homem está lá, mas é o Senhor que está no controle. Dê a direção para que ele venha a ser um homem justo, para que o dinheiro que esteja na mão dele, ele saiba repartir, saiba repassar, saiba fazer o que está faltando, o que está precisando, para que nós possamos ter uma vida quieta, sossegada, uma vida de paz, de honestidade, para que nós possamos viver bem e a nossa família viver bem. Devemos orar, querido. Devemos orar por estes homens que estão aí. É obrigação do povo de Deus, serva do Senhor, para que se possa mudar
o quadro da situação. Não permanecer. Quando um homem se coloca de joelho por uma causa, fitado em Deus, pedindo para que Deus mude o quadro. Agora entenda, Deus, ele concede o desejo do coração, mas um sonho realizado, o sonho de Deus é melhor. O sonho de Deus para o homem é melhor. Muitas das vezes, muitas pessoas pedem algo da parte de Deus, mas para o seu bel prazer. Agora, quando a pessoa pede focado para que o nome de Deus venha a ser glorificado, as coisas mudam, querido. As coisas mudam. Devemos orar com fé, porque se você não orar com fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes a pessoa não ora. Quando para orar, quando está parando para orar, não acredita que Deus pode operar um milagre. Segue ele e não ora. Eu mesmo, muitas das vezes, já parei para orar, passando por um período até delicado. Me ajoelhava e muitas das vezes eu não falava nada, ficava desacreditado. Mas chegava um período que eu falei, não, eu tenho certeza que Deus, o Senhor, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, Ele há de mudar o quadro. Ele há de mudar o quadro da minha situação. Eu vou crer e tenho crido, porque Ele já tem feito muito por mim, tem feito muitos pelos meus. E através da minha oração, eu glorifico a Ele, ao Deus Todo-Poderoso que Ele tem feito, querido. Não porque eu sou merecido, mas para testificar a minha fé. Vendo que eu estou acreditando, Ele confirma, mesmo assim contigo. Quando você crê que Ele pode mudar o quadro, que você tem fé que Ele vai mudar o quadro, aí começa o Espírito Santo do Senhor operar, porque Ele opera em nossas vidas. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, o verso 22 e o 23, diz assim: chegamos-nos com verdadeiros coração, em inteira certeza de fé, querido. Chegamos a Deus com verdadeiro coração puro, quebrantado, contando as suas necessidades, falando o que você passou, até mesmo o que você cometeu. Ele sabe, mas Ele se agrada quando você começa a falar, lembrar das passagens dos 4 evangelhos ao qual o nosso Senhor Jesus veio na terra. Se a gente analisar, observar Jesus, como ele sabia o que o povo precisava, mas ele perguntava: o que queres que te faça? Ele deixava a pessoa dizer e falava: ele seja feita segundo a sua fé. Seja feita segundo a sua fé. Você acredita? Jesus perguntou: você acredita que eu posso operar o milagre? E muitos diziam: acredito, Senhor. Eu acredito, mestre. Eu acredito, Raboni, que o Senhor pode operar um milagre na minha vida. Deus, Ele gosta que a pessoa fale, comente, peça, suplica em orações. Ele se agrada disso. E quando a pessoa tem fé que Ele vai mudar o quadro, tenha certeza, querido, Ele muda. Basta você ter fé. Aí Ele começa a mudar. Chegamos com com verdadeiro coração na pureza, querido. Deus, Ele sabe. Muitos ainda, a maioria das vezes quer esconder, mas Deus, Ele conhece e sabe a necessidade, a situação, aquele homem ou aquela mulher está passando. Quando você está com o coração puro e quebrantado e contando, tendo a inteira certeza de fé, crendo que Ele pode mudar, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, querido, tendo o coração purificado da má consciência. Quando você começa a se desviar, quando você começa a fugir, se livrando da aparência do mal,
tendo a má consciência purificada, o coração purificado, querido. O coração purificado e o corpo lavado com água limpa. Precisamos disso no dia a dia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Temos que lutar, perseverar, caminhar. Quando chega o momento que você está fugindo de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ou fugindo daquele momento que pode entristecer, você fugindo daquilo ali, Deus, Ele opera. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele fala contigo. Mas é preciso, como está escrito neste texto, querido, é preciso chegarmos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E o versículo 23 diz assim: tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Temos ou retenhamos firme a confissão, crendo, querido, crendo na firmeza, confessou a Ele, creia, firme, fito da nossa esperança. A última esperança é o Senhor Jesus na sua vida. Você não orou, você não está acreditando que Ele pode mudar, que Ele pode operar, mantendo-se fito, firme, porque fiel é o que prometeu. Fiel é Deus, querido, que prometeu. Se Ele te prometeu, querido, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Agora tem que ter certeza, ter a fé, ficar fito nele, que Ele opera, querido. Ele opera um milagre. A oração deve ser feita em nome de Jesus. O alvo é Deus, querido. O alvo da oração é Deus. Mas temos que orar no nome de Jesus, não a outro nome. Muitos até oram pedindo a outra. Não tem como, querido, sua oração chegar até o Pai. A oração só se chega no nome santo do Senhor Jesus, querido. Ele, no nome de Jesus, toda a oração você começa a pedir ao Pai, dizendo no nome de Jesus. A Bíblia nos ensina em João capítulo 14, e o verso 13 diz assim: tudo quando perdires em meu nome, eu o farei, para que seja glorificado no Filho. A Bíblia Sagrada nos diz assim: se perdires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavras de Jesus, palavra do Senhor Salvador. Tudo o quanto pedires em meu nome, Ele está dizendo, não é no nome do outro, Ele está dizendo no meu nome, no nome do Senhor Jesus, que é dado todo o poder. Eu o farei, olha aí, querido, para que o seja glorificado no Filho. Se me pedirdes, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cristo, o Senhor, faz, querido, Ele opera. Se nós pedirmos o nome dEle, passando por esse período de purificação, crendo na fé, mudando muitas coisas em nossa vida que pode desagradar, mantendo a comunhão, buscando, perseverando, querido, Ele, o Senhor, Ele opera em nome de Jesus. Tudo o que você pedir, a Bíblia diz aqui, em João capítulo 14, o verso 13 e o verso 14, a Bíblia está dizendo que se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que seja glorificado no Filho. E Deuteronômio, querido, capítulo 4, o verso 29 ao 31,
Diz assim: então dali buscarão ao Senhor teu Deus, e o achará, quando buscares de todo teu coração, de toda a tua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desampararás, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Deus, ele tinha uma aliança com o povo lá atrás, o povo de Israel. Deus prometera passar o período da aliança que Deus teve com o povo. Hoje temos uma aliança em Cristo. Temos a marca da promessa em Cristo. Somos nova criatura em Cristo. O nosso Senhor Jesus nos redimiu, nos lavou, nos purificou. Hoje vivemos pela graça. Vou dizer assim, temos uma aliança hoje com Deus através de Cristo. No Antigo Testamento, Deus já falara com a aliança. Dizia que Cristo ia vir. Hoje, quando o Senhor Jesus veio e rasgou o véu de alto a baixo, hoje nós podemos ter a comunhão, a aliança com Cristo, com Deus Todo-Poderoso. Então dali buscarão ao Senhor teu Deus e o achará, querido, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, crendo, meditando, focado, fito nele. Ele responde, querido. Toda tua alma, quando você busca de toda a tua alma, ele responde, querido. Guarde essas palavras no seu coração. A oração, ela faz toda a diferença. Quando você começa a ter uma vida de oração, querido, que muda o quadro da sua vida é você manter a comunhão com Deus, se desligar de certas coisas. A oração, ela faz muita diferença. A Bíblia diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas profundas e ocultas, a qual tu não sabes. Mas Deus, ele sabe e faz revelar, te revela. Agora é preciso viver esse período de oração, querido, e repito, pense, a oração, quando você mantém, não é de uma hora para outra. Muitos oram agora, pensa que Deus vai responder logo. Se ele quiser, ele responde. Mas há um período, há um processo, há uma lapidação. Quando você está focado, fito em Cristo Senhor, tenha certeza de uma coisa: ele te responde no ato. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.